Ô, Opa! meu nobre, tudo bem? Olá, tudo bom? Hoje é a live dos Rodrigos, né? Ué, exato, meu nobre, tudo bem? Saudade de você. Tudo bom. Faz tempo que a gente não se vê pessoalmente. Tudo tranquilo É, contigo? tudo tranquilo, graças a Deus. Muito obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado Eu é que pela agradeço, meu solicitação. nobre. Eu é que agradeço por poder bater um papo com você, uma figura ímpar dentro do movimento monárquico. Então, toda a honra é minha. Toda a honra é minha. Muito bom, muito bom. Vamos lá, e como é que tá a tua visão aí sobre os acontecimentos políticos, meu nobre? Como é que você está se posicionando? Como é que está sendo a sua leitura para 7 de setembro? Como você tem visto aí estes movimentos todos, antes da gente entrar, digamos assim, no nosso assunto, que é muito mais técnico, que é parlamentarismo, monarquia, semipresidencialismo, enfim, a gente falar sobre essas questões, mas eu não posso me furtar de perguntar para você, né, como é que você entende o momento pelo qual a gente está passando. Olha, entendo com muita preocupação, né? Porque o Brasil, o Supremo, ele acabou de inaugurar, juntamente com alguns seus aliados no Congresso, a eleição inauditável, Sim. o que para a democracia é um fator de uma preocupação muito justa. Uhum. Independente de quem foi eleito, se for um governo de direita, se for um governo de esquerda, isso faz parte da democracia, mas que a gente tem uma lisura nesse processo eleitoral, independente de quem ganhe. Então, o que eu vejo, de um lado, você tem o Bolsonaro, não estou dizendo que voto no Bolsonaro, que não voto, não é essa a questão exata, mas Bolsonaro lutando para que você tenha eleições auditáveis. E do outro lado, você vê partidos de extrema esquerda, com uma proximidade extremamente forte com a STF emitindo opinião aleatoriamente, o que também me causa uma justa preocupação. E acho que é uma das crises, né, que a gente vive desde 1889. Né? Uhum, uhum, uhum. Uma questão que me preocupa bastante, além dessa temática do voto auditável, que demonstra toda a exuberância irracional, da política, demonstra toda a insanidade do debate político, até porque o voto auditável, né, com a impressão do voto e os dispositivos para que ele fosse acoplado, né, a impressora fosse acoplada ali à urna eletrônica, enfim, eram questões absolutamente pacificadas e, inclusive, foram objeto de legislação. Né? O próprio TSE anunciou que a eleição de 2018 teria esse mecanismo. A legislação que foi aprovada, ela foi aprovada por ampla maioria, né? Era uma pauta consensual na sociedade brasileira. O Congresso, aquela época, né, aprovou a legislação sem qualquer dificuldade, era um reclame da sociedade, portanto, muito antes de Bolsonaro aparecer no cenário político. E aí agora, né, partidos, inclusive, que defendiam desde o seu nascedouro a ideia do voto auditável, como, por exemplo, o Novo, O né, Novo, esse que eu ia falar, o Partido como, Novo. por exemplo, o Partido Novo, o seu cacique político, Amoedo, né, mostrando a que veio e a pequenez política que tem, né, mostrando o seu nanismo intelectual, político, ético, né, muda de posição apenas porque Bolsonaro também estava ali pleiteando o voto auditável. Né? Então, a gente vive um momento de insanidade e vive um momento muito perigoso, porque a esquerda, o que ocorre? A esquerda coada, a esquerda, digamos assim, numa situação em que ela De não consegue, questionamento, colocar povo na rua, né? Ela não consegue base parlamentar suficiente, portanto, não há a menor possibilidade dela conseguir o impeachment. Usa agora do Supremo Tribunal Federal, que foi o
o nicho que lhe restou, né? Até porque ela, durante toda a era Lula-petista, né? Governo Lula, governo Dilma, durante todo esse período, ela praticamente compôs a corte, né? A maioria esmagadora dos ministros são ministros petistas, né? Ministros colocados lá pelo PT. Então a esquerda agora usa do Supremo Tribunal Federal para inviabilizar o governo e, na verdade, instituir uma ditadura togada. Nós vivemos hoje, sem dúvida nenhuma, uma ditadura togada, vivemos hoje uma situação de exceção provocada pelo TSE e pelo Supremo Tribunal Federal. O TSE e o Supremo Tribunal Federal, em especial o ministro Alexandre de Moraes, promovem verdadeiras atrocidades. E agora, essa semana, estamos agora diante dessa situação absurda promovida pelo TSE, em que sites de pessoas que apoiam, as redes sociais de pessoas que apoiam o governo estão previamente censuradas e caçadas as monetizações desses sites. Ou seja, perceba que a situação é tão grave, né, os riscos à liberdade de expressão, eles são tão graves que as cortes elas estão usando de seu poder, né, abusando, na verdade, de seu poder, para sufocar financeiramente aqueles que ousam discordar das visões de mundo dispostas pelos ministros. Então a gente está numa situação verdadeiramente dramática, né, onde a liberdade de expressão corre grave risco e as pessoas estão começando a ser presas por emitirem opiniões. Muitas das vezes opiniões que eu considero equivocadas, que eu considero deselegantes, que eu considero inoportunas, que eu considero até mesmo abomináveis, mas são opiniões. E até onde sei, a legislação não prevê crime de opinião. Os incomodados que ingressem com ações de danos morais, que façam as respectivas denúncias no âmbito criminal por injúria, calúnia ou difamação. Agora, nós estamos numa situação em que os ministros da corte, ao escutarem críticas contundentes, ao escutarem críticas ácidas, promovem a abertura de inquéritos, portanto, são entidades ao mesmo tempo investigativas, são eles que acusam e eles que julgarão essas pessoas. Então, veja que aquela corte que deveria ser o guardião da Constituição e o TSE que deveria ser o guardião dos processos político-eleitorais, agem, ambas as cortes, para sufocar, para massacrar, para censurar previamente, para promover o sufocamento daqueles que ousam divergir. Portanto, o Brasil vive um momento que eu confesso que no meu espaço de vida de 52 anos, não me recordo, e dos meus estudos de história, quero crer que não tenhamos tido muitos outros momentos tão tensos quanto esse. Porque, claro, tivemos ali períodos de grande conturbação com a ditadura do Estado Novo, o amaldiçoado Getúlio Vargas. Tivemos ali momentos também conturbados no período de 64, mas não temos, talvez, muitos outros momentos em que a liberdade de expressão tenha sofrido tanto e pessoas tenham sido presas, inclusive com imunidade parlamentar. Não me refiro nem ao Roberto Jefferson. Me refiro ao Daniel Silveira. Daniel Silveira, que jamais poderia estar preso. Jamais. A ilegalidade é total.
Até porque a Constituição assegura ao parlamentar a imunidade total. Um parlamentar ele pode dizer algo absolutamente grotesco, hediondo, que o único poder que pode puni-lo é o próprio poder que ele integra, ou seja, a Câmara dos Deputados. Fora isso, não há a menor possibilidade no nosso sistema constitucional, de acordo com o que dispõe a Constituição, de um deputado ser preso, por emitir opiniões. Volto a frisar, por mais grotescas que sejam essas opiniões, enquanto o deputado for, é a Câmara dos Deputados que decide o destino desse parlamentar na sua comissão de ética e, posteriormente, no plenário. E o que nós observamos é o Supremo Tribunal Federal rasgando a imunidade parlamentar disposta na Constituição e determinando a prisão de um parlamentar. A mesma coisa a prisão de Roberto Jefferson. Roberto Jefferson não tem foro privilegiado. Roberto Jefferson é uma pessoa comum, sem foro privilegiado. Como, então, o Supremo Tribunal Federal, um ministro ex officio, sem a provocação do Ministério Público, determina a prisão de Roberto Jefferson. E aqui não estou fazendo nenhum juízo de valor sobre as opiniões de Roberto Jefferson, sobre o que o Roberto Jefferson disse. O fato é que os problemas começam na competência. A Corte não tem competência, o ministro Alexandre de Moraes não tem competência para qualquer determinação de prisão ex officio de alguém que não tem foro privilegiado. Então o ministro vai lá e aponta em meio aos brasileiros, prenda-se esse. É esse o país que nós estamos vivendo. Eu fico pensando, se um dia a Suprema Corte vai entender que os monarquistas promovem o crime de atos antidemocráticos por defendermos uma mudança no sistema e forma de governo. A gente vive um momento muito delicado. Entendo que já existe a ditadura velada do judiciário, com apoio da extrema esquerda, o que isso não é nenhuma surpresa, mas me surpreende, por exemplo, a posição do MBL, do Movimento Brasil Livre, do deputado Kim Kataguiri, que já foi um ferrenho defensor do voto auditável e que hoje se aliou à extrema esquerda, não contra Bolsonaro, porque Bolsonaro passa, mas isso é contra o Brasil. Se a gente não tem a transparência eleitoral, seja para a esquerda ou para a direita, isso é péssimo. E quando você tem uma Suprema Corte que ela acusa, ela investiga e ela julga, isso não é ruim para o Bolsonaro, isso é ruim para todos nós, porque a gente está fazendo... Para que a gente vota? Então, para que a gente vota? Se pessoas não eleitas vão tomar decisões de governo. Sim, exatamente. Eu até me abstenho de falar de Kim Kataguiri, porque a decepção é tão grande com esse rapaz, que também eu não... Dá até um certo desgosto, ver os caminhos tortuosos que ele tomou, ver os caminhos equivocados, críticas infundadas, posições mal colocadas. É lamentável os caminhos de Kim Kataguiri e do MBL. O MBL que jogou fora todo o seu patrimônio político. Tinha um legado, né? Prestou grandes serviços à nação com o impeachment, capitaneando ali vários movimentos em relação ao impeachment da nefasta presidente Dilma, que conseguia agredir até a língua portuguesa, conseguia agredir a inteligência das pessoas. Eu entendo a Dilma como uma figura muito pitoresca. A Dilma era um meme natural. Acho que ela tinha a função de entretenimento. Sim, ela é aquela figura tragicômica da política, Gostaria que fosse apenas cômica, mas não, era trágica também, porque o legado de Dilma Rousseff são 12 milhões de desempregados, a volta da carestia, a crise econômica, ou seja,
E além, claro, da estocagem de vento e todas aquelas coisas, né? A saudação da mandioca e tudo mais. Quer dizer. Eu vejo a Dilma como um personagem da Praça é Nossa que, de certo modo, deu muito certo. Ou muito errado, né? Ou muito errado também. Depende do prisma que se observar. Depende do prisma, né? Depende do prisma que se analisar. Mas vamos lá, meu nobre, vamos lá. Eu queria ver com você, né, e a gente tinha mais ou menos esboçado, né, e só esse preâmbulo, porque não tem como a gente falar tecnicamente sobre questões de política, sistemas de governo, mecanismos eleitorais, etc. Também se a gente não entrar ou fizer um pequeno preâmbulo sobre o que estamos vivendo, né? Mas agora, claro, afunilando nesse nosso papo, que a gente havia mais ou menos aventado, como é que você vê estas questões em relação à reforma política e, em especial, o que você pensa, né, em relação às questões do parlamentarismo, e mais adiante, vou te já adiantando, mas quero tocar nesse assunto, como é que você vê as questões de um semipresidencialismo, por exemplo, como um caminho, né, de aproximação, na medida em que talvez, né, a adoção de um de um parlamentarismo de modo direto e mais imediato seria talvez difícil, né, enfim, de implementação. Então, um semipresidencialismo como um meio do caminho a ser mais factível. Me conta aí sobre estas tuas posições. Então, eu entendo que no momento a gente ainda está numa questão muito embrionária sobre mudar sistema e forma de governo, né? Só para poder introduzir um pouquinho, eu defendo, para quem não me conhece, eu defendo a monarquia parlamentarista constitucional, embora ela não esteja na pauta da reforma política no momento. O que significa, né, ambos defendemos, e o que significa que somos subversivos, né? Somos subversivos. Exato. Ambos monarquistas e ambos parlamentaristas, ou seja, queremos mudar o sistema todo. Então, provavelmente o Alexandre de Moraes não vai gostar das nossas... Espero que ele não veja essa live, senão posso ter problema. Então, eu defendo que haja uma mudança na estrutura de poder. Como é que hoje é a estrutura do presidencialismo? Você tem a unipessoalidade do executivo, ou seja, o mesmo chefe do executivo, ele é tanto o chefe de governo como o chefe de Estado. Se a gente considerar que concentração de poder, isso é típico de ditaduras, a gente já começa a ficar em alerta com o presidencialismo. Por quê? Você tem uma estrutura de poder que, ainda que o país não seja uma ditadura, mas essa é a estrutura de poder eletiva de uma ditadura. Então, a gente começa a ficar um pouco assustado com isso. O segundo ponto é que no presidencialismo, principalmente no nosso, que existe um amplo pluripartidarismo e que até curiosamente não autoriza candidaturas independentes, como eu defendo, que eu sei que é uma bandeira sua, que eu acho uma bandeira muito nobre, muito importante, mas nesse pluripartidarismo, o que acontece? O presidente eleito, ele sempre, ou quase sempre, eu acho que desde o período, do final do período militar, isso aconteceu em todos, ele é sempre minoritário. Então, você tem um governo que tem uma minoria em relação ao legislativo, ou seja, não dá liga, há sempre um choque de interesse. Então, eu defendo que haja uma mudança para o parlamentarismo, porque você tem uma divisão da estrutura de poder entre a chefia de Estado, que tem a função de representar o povo dentro e fora do país, e a chefia de governo, que vai tratar do jogo político cotidiano. Além disso, o parlamentarismo ele permite uma troca de governo em caso de crise institucional, em caso de impopularidade, em caso de incompetência, num processo mais palatável, que é pelo voto de desconfiança, que é quando um parlamentar da oposição ele afere no parlamento se aquele primeiro-ministro que veio da base do parlamento, se ele tem maioria ou não. Se ele tem maioria, continua. Se não tem maioria, ele perde e você troca o governo. E se você não consegue trocar o governo, o chefe de Estado ele dissolve o parlamento e convoca novas eleições. Então você mitiga
que uma crise de governo ela vire uma crise de Estado. Então ela já é abortada com mais facilidade. Você tinha feito mais uma pergunta que eu me esqueci, sobre semi... Dentro dessa dinâmica, né, como é que você vê, por exemplo, até porque o presidencialismo lamentavelmente está bastante arraigado, né, na República, né? A República nos deu, dentre outras desgraças, o presidencialismo, né? E ao longo do tempo, né, talvez esse tenha sido um dos piores legados da República, o presidencialismo, né? Mas eu vejo, digamos assim, pela experiência que tivemos, por exemplo, na década de 60, onde se buscou uma implementação de parlamentarismo por contingências e depois acabamos retornando ao presidencialismo, né? Então, digamos assim, a experiência parlamentarista recente é casuística e há uma população ressabiada ainda, né, com o parlamentarismo. Se talvez não seria mais factível, né, pensarmos num avanço, mesmo que insatisfatório, mas num avanço que seria um semipresidencialismo, onde pudéssemos, por exemplo, a moda francesa, né, quebrar as atribuições do presidente, porque a moda francesa, o que nós temos, né, para aqueles que não conhecem o sistema, a moda francesa, o presidencialismo, o semipresidencialismo francês, o presidente ele fica com atribuições mais voltadas à política externa, né, e um primeiro-ministro, né, mais incumbido da política interna, né? E aí podemos observar na dinâmica do sistema francês que esse primeiro-ministro também precisa, digamos assim, manter uma base de apoio no Congresso, né? O que significa que estamos a meio caminho, né? Estamos a meio caminho entre o presidencialismo e o parlamentarismo. Levando-se em consideração a sociologia brasileira, né, essa percepção da população, muitas das vezes messiânica em relação a um presidente, né, esse elemento cultural, esse traço cultural inegável, né, de uma grande expectativa em torno de um presidente, se talvez não seria, portanto, mais factível pensarmos num semipresidencialismo. O que você acha disso? Olha, a questão é a seguinte, eu não vejo que falar primeiro sobre o aspecto do ativismo, que o semipresidencialismo ele tenha de fato uma base popular de ativismo como existe o movimento monarquista. Eu vejo que o semipresidencialismo ele parte muito mais da classe política do que necessariamente da população. Não há um movimento semipresidencialista. Uhum. Então, acho que essa já seria a primeira dificuldade. Eu acho que o semipresidencialismo ele seria de pouca, assim, já seria de pouca compreensão. Uhum. E você não existe, na verdade, um movimento de ativismo para isso. Do ponto de vista da estrutura de poder, a minha crítica ao semipresidencialismo é que o primeiro-ministro ele é vinculado também ao presidente. É o presidente que nomeia. Uhum. Então, você deu uma quebradinha, mas você ainda tem aquela concentração. Você tem, digamos assim, uma quase unipessoalidade mitigada, mas tem essa questão. E se a gente for ver a experiência do mundo entre índice de democracia, índice de prosperidade, índice de percepção da corrupção, o semipresidencialismo ele não figura numa boa posição. Quem continua ganhando são os sistemas parlamentarismos que se aproximam do clássico, que é aquele que o primeiro-ministro ele vem da base parlamentar exclusivamente e ele é nomeado pelo chefe de Estado, que pode ser um monarca ou um presidente.
Uhum. Então, eu tenho um certo receio que a gente tenha um movimento reverso, que a população comece a confundir o que é o semiparlamentarismo com o parlamentarismo, ou o semipresencialismo, porque as nomenclaturas na literatura elas se confundem. Ora, o semipresencialismo ele é referido como semiparlamentarismo e vice-versa, e que haja uma confusão da população nesse sentido e que acabe tendo um retrocesso para o presencialismo novamente, e aí dessa vez de uma forma com uma base popular mais forte. Então eu olho com uma certa preocupação e acho, e também conforme eu já falei, eu acho que existe uma dificuldade de base. Né? Sim. Eu acho que qualquer mudança do sistema e forma de governo, ela tem que vir por consulta popular. Sim. Essa é a posição dos ativistas, essa é a posição da Casa Imperial do Brasil. Inclusive, em 1964, os militares fizeram um flerte com Dom Pedro Henrique, que na época era chefe da Casa Imperial do Brasil, e ele recusou qualquer tipo de proposta de mudança que não fosse exclusivamente por base popular. Então, eu acho que vou até considerar que o semipresidencialismo ele seja superior ao presidencialismo, mas ele seria uma medalha de bronze. E nós temos no Brasil uma base histórico-cultural para buscar a medalha de ouro. Então, eu acho que vale a pena a gente pensar no ouro, e se o bronze vier é porque veio. Mas a gente batalhou pelo ouro porque o ouro, paradoxalmente, ele, para o nosso caso, para a nossa história, ele seria mais fácil. Sim, sim. Não, eu te pergunto até porque eu tenho visto, eu também concordo integralmente com você, eu sou parlamentarista monárquico, né? Essa é a minha posição, enfim, e como conservador acho que as mudanças precisam ser sempre muito bem meditadas, muito pensadas e tendo sempre amparo na base popular. Né? Mas te pergunto porque no ambiente, em alguns setores da academia, né, tem se falado consideravelmente sobre a possibilidade de um semipresidencialismo. Né? Então tenho coletado aí opiniões nas lives que tenho feito, né? Tenho indagado daqueles com quem eu tenho conversado quais são as posições. Né? E também concordo, acho que o importante é lutarmos pelo parlamentarismo monárquico, até porque a monarquia ela nos protege contra a elite. Né? Essa que é a verdade. Ela é a régua moral que freia uma elite corrupta. Né? Esse é o grande ponto. E é o elemento que pensa o Estado no longo prazo, né? Que dá perenidade e estabilidade. Por isso que o Brasil, né, desde a República, roda feito um peão doido. Né? Peão doido. Então, porque perdemos o eixo. Né? Como perdemos o eixo, né, o Brasil fica rodopiando e nunca mais nos encontramos. Né? Mas, resgatando um pouquinho o ponto que você colocou do presidencialismo, né, o nosso presidencialismo é preciso se pensar isso. Né? O presidencialismo, na verdade, ele só deu certo nos Estados Unidos. Né? Onde foi implementado fora dos Estados Unidos, ele se revelou uma verdadeira desgraça. Né? Vamos observar toda a história latino-americana que copia o modelo presidencial, mergulha numa profunda crise. E aqui nós temos um agravante, né? Porque o que acontece? Com o modelo de votação proporcional, que é o que nós temos, né? E aí, para quem não conhece exatamente a questão da tecnicalidade do voto proporcional, eu vou me permitir aqui fazer um pequeno parênteses em relação a isso, porque pode ser que alguém que nos escute aqui não entenda exatamente o modelo, o sistema. Né? No sistema de votação atual, no modelo de votação atual, chamado proporcional, nós fazemos uma divisão entre o número de cadeiras
né, o número de cadeiras que aquele determinado estado, por exemplo, tem no Parlamento Federal. Para a gente trabalhar aqui com o Rio de Janeiro, a gente tem ali 41 cadeiras, 41 vagas na Câmara dos Deputados, se não me falha a memória, 41 ou 42, agora confesso que eu não me recordo exatamente. Se alguém que nos escuta aí tiver essa informação mais à mão, né? Nós vamos observar, então, que divide-se o total de votos válidos por esse número de cadeiras. Tá? Por esse número de cadeiras. E aí o que acontece? Quando o sujeito vota, ele vota no deputado, naquele nome, porque a lista é uma lista aberta. Então ele vota lá, né, no Rodrigo Brasileiro. Né? Vota no Rodrigo Brasileiro. E aí, o que acontece? Ele vota também, na verdade, mesmo que sem saber disso, ele vota também no partido político. Porque esse voto que é dado ao Rodrigo Brasileiro é um voto que está sendo somado para aquele partido político. Então, o que acaba acontecendo? Nós vamos fazer a divisão do número de votos válidos pelo número de cadeiras. No Rio de Janeiro, isso vai dar lá mais ou menos alguma coisa em torno de 150 mil votos, por exemplo. Pegar aqui um número mais ou menos aproximado. Se o partido, no somatório de todos os votos que os candidatos daquele partido conseguiu amealhar, em suma, se a totalização der 150 mil votos, este partido fica com uma cadeira. Este partido tem direito a uma cadeira. E aí o que acontece? Vamos imaginar que eu votei em Rodrigo Brasileiro. Rodrigo Brasileiro fez lá 20 mil votos. E aí fulano de tal fez 15, o Beltrano de tal fez 12, Cicrano fez 35 e assim sucessivamente. No somatório de votos, o partido conseguiu 150 mil votos. Então aquele partido tem direito a uma cadeira. Eu votei em Rodrigo Brasileiro, mas o meu voto não vai para Rodrigo Brasileiro. O meu voto, ele vai, na verdade, para o partido. E, como o partido tem direito a uma cadeira, nós precisamos olhar a lista deste partido e quem foi mais votado nesse partido. E aí, se foi Cicrano que foi o mais votado, é ele que ingressa. E não o que você votou. E aí, eu, eleitor, que votei em Rodrigo Brasileiro, na verdade, o meu voto não vai para Rodrigo Brasileiro, o meu voto vai para Cicrano, que eu não votei naquele sujeito. E aí, o que nós temos nesse momento? Nesse momento, nós temos uma ruptura entre eleitor e eleito. Porque aí não há mais vínculo entre eleitor e eleito. Percebe? Há um divórcio entre aquele que conquistou a cadeira e aquele que votou. Por quê? Porque o partido ele pode lançar até, se não me falha a memória, 150% das vagas. Então o partido lançou lá 90 e poucos candidatos. 90 e poucos candidatos. Aí o que acontece? Neste sistema, então, são aqueles 90 e poucos candidatos fazendo um esforço de captação de votos para fazer um somatório total ao partido político. E o resultado final dessa operação é que não existe nenhuma identificação entre o eleitor e quem acaba conquistando a cadeira. E aí, uma vez que esse sujeito ingressa no parlamento, ele não sabe nem sequer quem votou. Ele, tudo bem, ele até pode pegar ali o mapa de votação, mas a desvinculação do mapa de votação é total. A começar que dos 513 deputados, alguma coisa em torno de 30 deputados chegaram lá por força própria, ou seja, fazendo o número necessário para conquistar a cadeira. Todos os demais chegaram lá
por esse mecanismo de somatório de votos na legenda. Então, é um conjunto de parlamentares que chega à Câmara de Deputados sem nenhuma espécie de vinculação, com qualquer base eleitoral. E aí os compromissos, a fidelidade do candidato eleito com os eleitores, ele se dissipa. E, além do mais, como a disputa de votos é no Estado inteiro, o que acaba acontecendo? As campanhas ficam muito caras, porque o sujeito ele tem que viajar o Estado inteiro, e ele não sabe exatamente, né, que grupos, que estratos sociais, que conjuntos, né, populacionais votaram nele. Tudo fica muito fluido. E o resultado dessa operação é uma representação em crise, uma representação quase que ilegítima, de pessoas que chegam lá sem os votos necessários, sem ser por força própria. E aí, como nós temos uma miríade de partidos, um volume de partidos, para sermos gentis, né, há um presidencialismo de coalizão. Para sermos mais realistas, né, há um presidencialismo de cooptação. E para sermos, digamos assim, deselegantes, podemos dizer que há um presidencialismo de corrupção. Né? Esse é o ponto final. Ou seja, nós somamos duas coisas ruins. Nós somamos um sistema presidencialista com um sistema eleitoral proporcional que dissipa essa representação política. E o resultado é o balcão de negócios. O resultado da República é o balcão de negócios. Vamos observar que este sistema é um sistema que já conta ali com 90 anos, porque ele foi instituído na década de 30, no início da década de 30. E o que nós observamos é uma degradação da representação política desde então. Então nós somamos o pior dos mundos. Presidencialismo com sistema proporcional. E sem recall de mandato. Até porque no sistema proporcional é impossível não dá para ter. recall. É impossível. Não dá para ter. Só é possível o recall de mandato em sistema distrital. Puro. Em sistema distrital puro. Porque nem no sistema distrital misto dá para fazer recall de mandato. Recall de mandato só é compatível na sistemática com o distrital puro. E aí nós temos aí inúmeros arranjos que fazem com que a política no Brasil se torne cada vez pior. E vamos observar que os próprios textos constitucionais que nós temos são textos constitucionais cada vez mais interventivos, digamos assim. A Constituição de 1988, ela é uma das piores constituições que nós já tivemos. Eu não sou do direito, mas ela me parece uma Constituição excessivamente descritiva também. Que em certa medida isso é um problema. Por exemplo, se a gente comparar a Constituição de 1824, ela diz que todo cidadão é livre. Você é livre. Quando você começa a especificar os tipos de liberdade, na verdade, você não está somando liberdade, você está restringindo. Porque aquilo que não está escrito, você questiona. Então você é livre só para o que está escrito e para o que não está escrito. Então o melhor é que ela... Uma vez eu vi um exemplo muito interessante, que é a mesma coisa que a gente tentar definir o que é colar numa prova. É tentar ver a prova do outro. Tá, mas aí se você olhar um papelzinho. Se olhar para frente, mas se olhar para o lado. Então quando você começa a descrever demais, na verdade é um tipo de restrição. Por isso que o Luiz Felipe vai lançar um novo modelo, né? Não sei se já é uma Constituição pronta,
mas pelo menos um modelo, no dia 2 de setembro, no canal dele no YouTube, eu convido todo mundo a acompanhar. Acho que é um grande passo nesse processo de mudança que o Brasil está avançando, porque é claro para mim que o presidencialismo está no fim. Ou ele vai ser uma monarquia, ou vai ser um semipresidencialismo, um presidencialismo republicano puro. Mas é claro que cada vez mais, se há uma discussão de sociedade, se esse modelo de engessamento, ainda mais com o voto proporcional, que aí realmente se engessa de vez, e agora agravado por um modelo, além de engessado, um modelo inauditável, ou seja, se tiver uma suspeita contundente de fraude, como por exemplo, na eleição entre Dilma e Aécio, teve um apagão. Sim, ali Após o apagão. houve fraude, ali qualquer pessoa de bom senso sabe que houve fraude, porque, entenda, um sistema de votação, ele não precisa apenas ser um sistema de votação que seja honesto, ele precisa parecer honesto. Em outras palavras, não basta que seja inviolável, ele precisa que aos olhos da população ele pareça inviolável. Porque se a população, ou pelo menos parte da população, já desconfia do sistema de votação, é um sistema de votação que já não presta. É um sistema de votação que já não serve. Porque a população ela precisa confiar no resultado da eleição. E aquela votação Dilma-Aécio, né, ali você apaga durante 4 horas a apuração, né, meia dúzia lá de pessoas ungidas se trancam numa sala no TSE e depois de várias horas saem de lá com um resultado mágico de que Dilma Rousseff era presidente do Brasil. Isso não acontece em nenhum país do mundo. Isso não acontece em nenhum possibilidade de auditoria. Mundo. E sem possibilidade de recontagem de votos. Então, eu acho que dessa radicalização de alguns elementos da classe político-burocrática, eu acho que isso está fazendo cada vez mais a sociedade brasileira acordar. Eu acho que o atual presidente, a despeito de quem vota nele ou não, ele só está conseguindo se manter porque ele tem uma base de apoio muito forte. Então, eu acho que isso tá inibindo um avanço. Não que excessos não tenham sido cometidos por certos grupos, mas eu acho que pelo menos está, digamos assim, estão cometendo excessos moderados, se a gente pode colocar dessa maneira. E no dia 7, vejo também uma grande mobilização de vários grupos que têm como uma luta pela liberdade, sejam esses grupos conservadores, liberais, ou nós monarquistas, que eu entendo que dentro de, digamos assim, de todo esse polo que luta contra o marxismo, que nós somos um dos grupos, né, que compusemos essa grande união, vamos mostrar no dia 7 de setembro que o nosso Brasil ele se tornou livre com muito sangue, com muita luta, e que a gente não vai se curvar, não. A gente não vai se curvar. Se hoje a regra do jogo é o presencialismo, ok, não concordo com o presencialismo. É um modelo que deu muito errado no mundo inteiro. Mas beleza. Mas que a gente tente fazer o melhor do presencialismo, até a sociedade ter uma maturidade para uma transição constitucional. Sim. Parou aqui um pouco? Não. Só deu uma travada. Deu só uma pequena. Deu uma travada. Uma pequena travadinha. Eu concordo com você. Eu, na verdade, vou mais além. Né? O momento político que a gente vive é um momento em que a esquerda ela está fazendo uso, né, do Supremo Tribunal Federal e do TSE para sufocar liberdades. Né? Ela está fazendo... A nossa Constituição já é um lixo. Né? Tem alguém aqui que disse que a Constituição é um conto de fadas. Um conto de bruxa. Eu ouso discordar de quem disse aqui, eu não sei exatamente. Na verdade, ela é uma história de terror.
ela não é um conto de fadas, é uma história de terror, porque o que acontece? Ela é uma Constituição que literalmente, quer dizer, literalmente não, minto, mas que de modo indireto institui o socialismo no Brasil. Tá? Eu, quando leciono direito empresarial para os meus alunos, sempre os alerto. Nós começamos o direito empresarial sempre apresentando o texto constitucional e mencionando ali o artigo 170 e seguintes da Constituição. Tá? E quando observamos o artigo 170 e seguintes da Constituição, o que nós vemos ali? Sem que seja dito que o Brasil é um país socialista, mas a forma pela qual o texto está sendo construído impõe o socialismo ao país. Basta você pensar que o trabalho antecede o capital, a propriedade está manietada, está subjugada por uma tal função social, o livre mercado precisa satisfazer os anseios do interesse público e assim sucessivamente. Ou seja, a Constituição ela sempre coloca a liberdade individual, o livre mercado, a livre iniciativa subjugada a elementos de ordem social. Então, não está declarado ali o Brasil é um país socialista. Mas, nas entrelinhas do artigo 170 e seguintes da Constituição, é isso que está sendo dito. Se vem a Constituição e diz que na ordem econômica é assegurada a propriedade privada, mas no inciso seguinte ela diz, olha, essa propriedade privada precisa cumprir uma função social. Então, não está assegurada a propriedade privada. Sempre que eu coloco essa expressão social depois de alguma coisa, na verdade, eu estou destruindo essa alguma coisa. Eu quero subverter essa alguma coisa. Eu estou dizendo que esta coisa, seja lá qual for, aqui eu estou me referindo à propriedade privada, se eu depois adiciono a expressão social, ela deve cumprir uma função social, é porque eu estou lhe dizendo, olha, você não tem propriedade privada. O que você tem é uma concessão do Estado e eu, Estado, enquanto achar isto conveniente, vou lhe permitir manter esta, aspas, propriedade. Quando não for mais do meu interesse, quando eu considerar que o seu uso não é mais do meu interesse, eu vou dizer que você não faz um uso social da propriedade, não cumpre uma função social e poderei lhe expurgar. E assim sucessivamente. Assim sucessivamente. Portanto, ela não é um conto de fadas, ela é um conto de terror, em que o Estado ele se intromete em absolutamente tudo. E é o que eu digo para os meus alunos. Ora, se a economia brasileira, se a sociedade brasileira fosse realmente uma sociedade de livre mercado, não precisaríamos de um capítulo na Constituição regulando a ordem econômica. Por quê? Porque a ordem econômica seria baseada na liberdade e nos laços voluntários estabelecidos entre os seus indivíduos. Portanto, veja que a Constituição de 1988, ela talvez só não seja pior do que a Constituição de 37, que foi a Constituição do Estado Novo, da ditadura estado-novista, e talvez só não seja pior do que a Constituição de 1969, que foi fruto ali de um fechamento, uma eclipse das liberdades naquele período ali de 1969. Mas fora isso, certamente ela é terrível. Ela é terrível e intervém em todos os aspectos da vida, intervém em todos os aspectos da vida e faz um manancial de tetinhas para as elites do funcionalismo público. Nós presenteamos fartamente magistrados, promotores, defensores, procuradores, altos funcionários públicos,
Os funcionários públicos da base são ali subjugados, né? Então, aquela professora que está ali na escola de base, na ponta, né? Sofre, o médico que está ali no hospital, né? O sujeito, enfim, que está ali na ponta, atendendo a população, tem uma condição precarizada, mas um magistrado ganha aí 40 mil reais por mês, mais benefícios, mais isso, mais aquilo. É um abuso, né? Ou seja, chegando aí a quase 100 mil reais por mês. Um promotor a mesma coisa, um defensor, um procurador da República, ou seja, então é uma Constituição com distorções absurdas, privilégios absurdos, né? E que foi fruto do mais hediondo corporativismo que se podia ter ali naquele final dos anos 80, numa Constituição que foi feita numa mentalidade revanchista, porque foi uma Constituição feita pela esquerda, né? Pouquíssimos eram os conservadores e pouquíssimos eram os liberais, né? Você conta nos dedos, por exemplo, quando você lembra lá do Roberto Campos, né? Deputado constituinte que já previa, né, que essa Constituição seria um verdadeiro desastre, mas o fato é que é a Constituição que temos. E mesmo sendo essa Constituição um lixo, ela deveria ser respeitada. E não está sendo. E não está sendo justamente por aquelas pessoas e aquelas instituições que deveriam, né, zelar pelo seu cumprimento. E muito me preocupa porque o país, ele ruma, meu caro Rodrigo, ele ruma para uma crise institucional de configuração perigosa. Tá? Eu não costumo ser catastrofista, né? Mas há um crescente agravamento das tensões. E aí nós temos a seguinte situação. Nós temos aquela profecia autorrealizável, né? Porque... Qual seria? Nós temos a esquerda dizendo, não, Bolsonaro é golpista. E, ao mesmo tempo, um Supremo Tribunal Federal e um TSE tentando inviabilizar o governo, e avançando, e decretando prisões, e asfixiando opositores, caçando a monetização de sites, né? Ampliando as arbitrariedades, intervindo em questões que fogem à sua competência. Cada passo que o governo dá, vem um ministro do Supremo, pede explicações em 48 horas sobre coisas mais absurdas do mundo, impede nomeações, abre inquéritos ilegais contra o próprio presidente da República por coisas estapafúrdias. O que eu observo é que a esquerda está partindo para o tudo ou nada. Exatamente. Primeiro, eles tinham uma figura extremamente popular, que era o Lula, que perdeu muita popularidade. Se a gente for observar nas últimas eleições, primeira fase da campanha do Haddad, ele colou no Lula. Segunda fase da campanha, a estética da campanha do Haddad, ela se assemelhou à do Bolsonaro, com verde e amarelo, já omitindo o vermelho comunista, e o Lula foi citado pouquíssimas vezes. Eles apagaram a imagem do Lula. Sinal de que esse líder que outrora era muito carismático, ele já não tem essa legitimidade. O que a gente observa hoje? Bolsonaro vai às ruas, mais uma vez, pessoal, não estou dizendo que eu sou contra ou a favor do governo Bolsonaro. Eu estou fazendo uma análise política. Bolsonaro vai às ruas, ele enche uma rua. E o Lula ainda enche? Não enche mais. Quem que sempre financiou a esquerda? Imposto sindical obrigatório. Esse imposto ainda existe? Não. Então a esquerda perdeu sua base de financiamento, ela perdeu sua figura carismática, perdeu a base de apoio popular. Então o que ela ainda tem a favor dela? Alguns elementos da burocracia estatal.
Então ela está usando de tudo. Eles estão desesperados, eles estão feitos siri na lata. E no dia 7 eles vão ficar mais feitos siri na lata ainda. Porque eu aposto a você que vamos comparar a manifestação do dia 7, que vai ter elementos bolsonaristas, conservadores, monarquistas, na luta pela liberdade, na luta contra o comunismo, e veja quantos estarão no dia 12. Porque até essa direita, tipo MBL, eles perderam legitimidade. Porque eles não conseguem nem agradar a direita e nem a esquerda. Então eles estão no mais absoluto vazio. Joyce Hasselman, que era uma figura extremamente importante no cenário político, foi extremamente bem votada, é uma pessoa que tem uma boa oratória, uma jornalista, fala bem, sabe se portar, e a gente sabe que esses elementos, digamos assim, mais estéticos, eles contam na apresentação política. Como é que foi a campanha dela para prefeito? Foi um fiasco. Com relação a Joyce, como eu não tomei plasio, eu não vou nem comentar, porque ela se tornou uma figura melancólica. Né? Ela me parece uma figura que não tem mais rumo. Não falo do caráter dela, não estou dizendo que se perdeu nesse sentido da corrupção, nunca soube de nenhuma questão nesse sentido, no processo corruptivo, mas no processo político foi uma figura que ela se perdeu, que ela ficou no limbo. Ela não consegue agradar a direita, ela também não é bem vista pela esquerda e virou... Fará uma boa dupla com o Alexandre Frota, né, em suma. Eu colocaria um trio, o Alexandre Frota, o Kim Kataguiri e a Joyce Hasselman. Até porque eles ficaram com a figura de traidores também, né? Poderiam rodar um novo filme, digamos assim, os três. Olha Alexandre de Moraes. Fariam ali uma interação exótica, mas é o que restou a essas três figuras. Besomo, você sabe, só para fazer com parênteses, que eu tinha muito apreço pelo MBL, embora nunca tenha feito parte, mas eu achava que era um movimento com uma juventude do caramba, sabe? Que vieram romper a hegemonia da esquerda nas universidades, eu tinha muito apreço. Inclusive eu convidei na época o MBL a palestrar no Encontro Monárquico. Não me arrependo porque a pessoa que palestrou era uma pessoa muito íntegra, que inclusive não está mais no MBL, uma pessoa que é do meu apreço pessoal. Não, eu também tive contato com o pessoal do MBL, inclusive gravei um vídeo em conjunto, onde eu explicava a questão das candidaturas independentes à época. Foi um vídeo gravado lá em 2017, né? E não podíamos imaginar que caminho seria tomado, né? Que caminho seria tomado. Para que a gente afunilhe aqui, eu também não quero tomar mais o teu tempo, já foi extremamente gentil em me ceder, eu fico honrado em me ceder esse tempo. Eu queria verificar só com você como é que é a tua leitura para o futuro, ou seja, como é que você vê o cenário em 22? Como é que você vê o cenário em 22? Olha, essa era a única pergunta que eu não queria que você me fizesse ao vivo. Olha, eu vou falar do cenário de 2021. Eu vejo uma radicalização muito grande do STF em relação ao Bolsonaro, independente se a gente gosta ou não do governo, a mobilização não é dessa forma. Não é fazer o STF a prerrogar funções legislativas e funções moderadoras, que essa função só compete ao imperador. E vejo que, por outro lado, o Bolsonaro está respondendo de maneira contundente a essa radicalização. Eu acho que o grande termômetro vai ser para que lado o Exército vai ficar. Se é que você me entende. Sim. Eu acho que esse vai ser o grande termômetro. Se o Exército entender que a volta do lulismo, do lulopetismo, que inclusive já deu declarações dizendo que vai dialogar com o Exército quando ele for eleito presidente, na ilusão dele, porque, ao meu ver, ele não tem nem saúde para uma campanha. Se você quiser, depois eu te falo reservadamente. Publicamente eu não posso falar.
que já demonstrou o seu total desprezo ao Exército, eu não sei se o Exército vai aceitar ser subjugado a um presidente eleito num processo eleitoral altamente questionável. Se a gente for lembrar do Datafolha, que fazia aquelas aferições de intenção de voto, o Bolsonaro perdia em todos os cenários. Sim. E ele sim. ganhou com uma larga maioria. Sim, então, só para concluir, assim, será que já não estão plantando essa ideia de que o Bolsonaro vai perder, de que o Lula está na frente das intenções de votos? Sim, isso é uma narrativa. Para justificar um possível resultado numa eleição que você não tem como auditar? Sim, isso tá será claro. que o Exército vai aceitar isso? Isso está claro. Eu não sei. É impossível que alguém que não consiga ir às ruas, né? Vamos observar, o Lula agora teve no Piauí, a convite de um prefeito, tinham 19 pessoas do MST. 19 pessoas do MST na inauguração lá daquilo que ele foi fazer lá no Piauí. Perdeu a boquinha do posto sindical, acabou a mortadela, acabou a Então, quer dizer, veja que o que está acontecendo é a construção de uma narrativa. Você tem ali a grande mídia divulgando essas pesquisas estapafúrdias de que o Lula tem um percentual absurdo de apoiamentos, né? Dando nas pesquisas ele com uma liderança grotesca, e a fraude está sendo plantada, ou seja, você constrói a narrativa de que um sujeito que não consegue ir às ruas sem ser vaiado, mas na pesquisa ele está liderando. O outro que vai às ruas e é ovacionado, né, reúne multidões, esse está atrás nas pesquisas. E aí a grande mídia vai, né, com mais de um ano de antecedência, martelando essa narrativa, e aí fica tudo preparado para que a fraude no TSE ocorra. Em suma, esse é o cenário que a gente tem. Então, eu não sei se em 2022, caso o Lula tenha condições físicas de disputar um processo eleitoral, e caso ele ganhe dentro desse processo questionável, eu não sei se haverá uma resistência democrática a um processo sem lisura. Então eu olho 2022 com muita preocupação, porque está todo mundo subindo o tom. Está todo mundo subindo o tom e eu não sei onde vai dar. As tensões estão se agravando. São placas tectônicas que estão... de um lado, a gente vê uma população que vai às ruas, com seu próprio capital. Inclusive, os monarquistas irão ao 7 de setembro também, e talvez a gente coloque um caminhãozinho pequeno lá, porque a gente não tem muita grana. Mas a gente vai à rua com outros grupos conservadores. Se eu puder estar nesse carro, desde já me somo a essa luta. Você é convidadíssimo. Você, inclusive, pode discursar, pode dar uma aula. Eu acho que a gente precisa, isso eu falo muito para os novos ativistas, a gente não pode ter medo de aprender. Por exemplo, eu sou médico. Logicamente, eu não vou conseguir fazer um discurso sobre a Constituição como o senhor, que é professor de Direito. Eu tenho uma limitação técnica. Mas mesmo na minha limitação técnica, eu pude pegar, e hoje assim, na internet você encontra tudo, eu pude pegar artigos científicos, livros sobre parlamentarismo, e ler sobre parlamentarismo e me interar sobre isso. E hoje, saber minimamente, claro, que eu não sou um professor de ciência política, mas eu consigo passar uma ideia. E assim como eu acho que deve ser em relação ao processo eleitoral, porque não é apenas mudar o sistema e forma de governo, embora já seja um avanço, mas é mudar também esse sistema eleitoral, e a gente não pode ter medo de aprender. Eu acho que assim, a sua presença nesse carro, se a gente conseguir colocar, eu te aviso. Vai ser muito importante para essa transmissão de conhecimento, porque a gente não pode ter medo de aprender. Vamos lutar. Certamente 2022. Vamos nos encontrar certamente, mesmo que não haja carro de som. Vamos ver se a gente marca um ponto ali para poder se encontrar no 7 de setembro. Com certeza. E segurar a bandeira do Império. Tá bom? Com certeza. Então tá bom, meu nobre. Muitíssimo obrigado por esse tempo que você me dispôs. E vamos ver se a gente, qualquer hora,
marca um outro bate-papo, vamos acompanhar os acontecimentos aí e tornar esse bate-papo mais frequente. Olha, fico muito honrado com o convite. Você é uma pessoa muito conhecida no meio monarquista, não só pelo carisma, mas também pela toda a competência intelectual. Então, poder fazer parte aqui, partilhar. Eu que agradeço o seu tempo de ter disponibilizado comigo, muito honrado com esse convite. Muito obrigado. Vamos nos encontrar em 7 de setembro. E a todos aqueles que nos assistiram, muitíssimo obrigado e até a nossa próxima oportunidade. Um fortíssimo abraço e boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Império do Brasil e salve Dom Luiz. Salve, salve Dom Luiz.